Eis-me aqui como um vaso, eis-me aqui como um vaso nas mãos do oleiro. A paz do Senhor Jesus, queridos irmãos e amadas irmãs, a todos os ouvintes que me escutam neste momento, quem vos cumprimenta mais uma vez é a sua irmã em Cristo, a irmã Miriam. Vou estar aqui, falando do amor do Senhor, das maravilhas de Deus, das bênçãos incontáveis, que Ele tem operado em nossa vida, a misericórdia infinita do Senhor, irmãos? Sabemos que a cada dia que nós amanhecemos, abrimos os nossos olhos, há pessoas que estão fechando os olhos, que estão partindo desta terra, e a maioria tem partido sem a salvação da sua alma, que é o mais importante, irmãos? A nossa prioridade, que nós temos que ter é Jesus em nossa vida e preparar, irmãos, a nossa alma, porque a nossa alma tem um grande valor, E hoje em dia as pessoas não focam muito nisso, Acho que isso é coisa de antiga, é conversa antiga, Mas não é, irmãos. Bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, que não anda segundo o conselho do mundo, Que não anda segundo as falas, dos ímpios, Porque o mundo passa, as concupiscências do mundo passam, mas a palavra de Deus, ela permanece para sempre. Os preceitos de Deus são preceitos antigos, Tem pessoas que falam assim, mas desde que eu era criança, que as pessoas falam que Jesus vai voltar, que Jesus está voltando, e Jesus ainda não voltou. Por que Jesus não voltou, irmãos? É por misericórdia da minha e da sua alma, É pela misericórdia de Deus para que nós viéssemos nos aperfeiçoar nos caminhos do Senhor. E às vezes a pessoa está tomada, por tamanha cegueira, não consegue raciocinar, não consegue enxergar, irmãos? Porque os olhos estão tapados, o entendimento está tapado, não consegue entender, não consegue discernir, as coisas espirituais do Senhor. Então, a cada dia, irmãos, é uma oportunidade maravilhosa que Deus tem nos dado, e nós devemos agarrar essa oportunidade que Deus ele tem nos dado. Porque ela pode chegar um dia, irmãos, que a oportunidade pode cessar. E o que será de nós, O que será de você, meu irmão, de você, minha irmã, que é desviado dos caminhos do Senhor, que sempre diz, depois eu me conserto, depois eu me arrependo, depois eu tomo uma posição. Esse amanhã pode não chegar para você. O dia da manhã não pertence a nós, O que pertence a nós é o tempo presente, o tempo que você pode aí agora abrir o seu coração, se humilhar diante do Senhor, pedir a Deus perdão pelos seus pecados e passar a ser uma nova criatura em Cristo Jesus. Jesus disse, vinde como estais, Então venha como você está, irmã Miriam, eu não estou preparado, eu não estou preparada. Mas quem te prepara é Jesus. Se você fosse esperar se preparar, você não vai se preparar nunca, porque você não tem a força para isso. Essa força não vem de ti, a capacidade não vem de ti, vem do Senhor. É Ele que nos fortalece, é Ele que nos aperfeiçoa. Irmãos, teve uma certa vez que teve um jovem que ele estava na igreja e a mãe dele sempre orava e pedia oração. E chegou um tempo, uma irmã estava me relatando esse testemunho, e ela falou que chegou um tempo que ele foi numa igreja. E ele foi na igreja e chegando lá ele recebeu uma revelação, um recado de Deus, que Deus estava dando para ele mais uma oportunidade para ele se consertar com Deus, para ele aproximar de Deus. E esse jovem saiu, ouviu ali a palavra, recebeu a revelação, mas, irmãos, ele não ficou firme, não aceitou Jesus para ficar firme, E o que acontece? Não levou dias, Não levou dias. Esse rapaz sofreu um acidente e partiu, Então você vê, ele teve a oportunidade, irmãos? Ele teve a oportunidade. Então tem muitos que têm recebido também de Deus essa oportunidade e têm desperdiçado essa oportunidade. Mas eu quero dizer para você agora, quem sabe você é cristão, quem sabe você está fraco na fé, quem sabe você vai receber esta palavra porque você vai repassar ela para alguém, que é da sua família, alguém que está próximo de você, alguém que Deus vai colocar nos seus caminhos, e você vai dizer também essas palavras, que há oportunidades, irmãos, na vida da gente que são únicas.
Tem oportunidades que não voltam mais. Tem oportunidade que você tem ela hoje e pode ser que no decorrer do tempo você tenha uma outra oportunidade. Mas tem oportunidades que são únicas. Eu quero dizer para você, querido irmão, querida irmã, você jovem, você que está desviado dos caminhos do Senhor, você que está dentro da igreja, você que está dentro da igreja e está desviado. Mas como assim, irmã Miriam? Sim, irmãos, tem pessoas que estão dentro da igreja e não está desviado do templo, não está desviado, né, lá do salão, das paredes, da congregação. Mas da palavra de Deus você está desviado. Quem sabe você é uma coisa na igreja e em casa você não é. Quem sabe você tem um certo temor, entre aspas, você aparenta ter um certo temor diante das pessoas, por medo de escandalizar, por medo de não sei do que as pessoas podem pensar de você, né? Mas e Deus que te observa a todo instante, a todo momento, a Deus que observa o seu caminhar, o seu deitar, o seu levantar, que conhece o teu coração. A esse você deve sim a maior satisfação da sua vida. A Deus você deve temer, porque quando você teme a Deus, os seus caminhos são bem direcionados. Quando você teme a Deus, quando o homem e quando a mulher teme a Deus, os seus caminhos são guiados pelo Senhor. Você sabe que você não pode dar qualquer passo. O passo que você dá é direcionado na vontade de Deus. E isso que importa para nós, né, irmãos? Então, eu queria deixar essa mensagem aí para você que está desviado, tanto da igreja, né? Tanto da palavra de Deus, né? Porque você que está desviado da igreja, está desviado da palavra de Deus, mas tem muitos que estão dentro da igreja, mas está desviado da palavra de Deus, né? Então, para as pessoas, você não está desviado, porque quem sabe você está presente nos cultos, né? Quem sabe você está presente nas orações, mas você está ausente com Deus, você está em falta com Deus. Então, se você está em falta com Deus, aperfeiçoe enquanto é tempo, enquanto você tem a oportunidade. Tira esse tempo agora de reflexão para você pensar. Imagina se Jesus voltasse agora, se Jesus voltasse nesse exato momento, o que seria de você? Você iria para o céu? Você seria ser salvo? Ah, irmã Miriam, eu acho que tem alguma coisa que me atrapalharia. Então faz um concerto com Deus. Amém? Faz um concerto com Deus. As coisas do mundo são ilusão, são passageiras. Não se iluda com esse mundo. Não se iluda com as ilusões do diabo que ele tem a oferecer para o ser humano para roubar a sua alma. A nossa alma, que é de grande valor. Então, não dê lugar para o inimigo. E faça um exame de você mesmo agora. Imagina se Jesus viesse agora, nesse momento. Se você sabe que você não iria subir, se conserta. Porque, irmãos, quando Jesus vier nas nuvens, se a pessoa ficar, né, para ser condenado, se a pessoa não subir ao encontro de Jesus, a primeira coisa que vai vir na mente da pessoa vai ser o pecado, o que ele estava cometendo. E com certeza, irmãos, não tem desculpa, não tem como você ficar confundido. Ah, Senhor, mas eu fiquei por quê, Deus? Por que que eu fiquei? Não tem essa, irmãos. Eu creio que assim, que a pessoa já vai vir na consciência. Ah, eu tô ficando porque eu sei, foi isso, foi aquilo. Foi isso, foi aquilo que eu fiz, foi isso, foi aquilo que eu deixei de fazer, porque pecado não é só aquilo que você faz. Deixar de fazer também é pecado, né? Tem muitas coisas que a gente deve fazer, o bem também, principalmente, né? Se a gente deixar de fazer o bem, a gente peca, né? Então, faz esse exame de você mesmo agora, se você crê que tem algo que atrapalha a sua salvação, se conserta diante do Senhor, dá um passo adiante para que esse ano, né, venha a ser um ano de prosperidades espirituais na sua vida, né? Porque tem pessoas que focam muito na parte financeira, muito na parte material, em construir planos, sonhos, né? Baseado na vida aqui terrena. Mas eu quero te dizer, faça planos com sua vida espiritual. Peça a Deus o renovo espiritual para a sua vida. Peça de Deus, né, algo novo, o mover de Deus de uma forma mais profunda na sua vida. Peça os dons do Divino Espírito Santo, né, para que você venha a ser edificado, para que as pessoas também venham a ser edificadas, porque os dons do Senhor é para benefício da obra de Deus, das almas, né, que necessitam de presenciar os sinais, que necessitam
de receber as bênçãos de Deus por nosso intermédio, né, irmãos? Nós que somos servos de Deus aqui na terra, temos que frutificar, temos que dar frutos, né? Temos que estar na posição que agrada ao Senhor e ser exemplo para os demais que nos observam. Ah, aleluia, Jesus. Às vezes tem pessoas que ele pensa assim, mas eu faço o que eu quero, eu vou aonde eu quero. E não é assim, irmãos. O servo de Deus, ele tem que saber se comportar, ele tem que saber, né, como agir, como se portar. Porque como a Bíblia fala, né, tudo me é lícito, mas nem tudo convém, né? Então nós devemos ser exemplos de boas obras, nós devemos ser exemplo no nosso trato, na nossa palavra, nós devemos ser exemplo no amor, na caridade, devemos ser exemplo em toda maneira de viver, irmãos, porque isso é agradável diante do Senhor. E não nos corromper, né, e não mudar, né, e não seguir o conselho do ímpio, né? Lá na palavra de Deus diz, né, bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, e nem se assenta na roda dos escarnecedores, né, irmãos? Então, essa palavra é o quê? Um despertamento para nós. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem anda na roda dos escarnecedores, né? Então, tem muitos que vai segundo o conselho dos ímpios. Mas às vezes esse ímpio tá lá no meio da sua família. Porque tem pessoas que pensam assim, não vou lá no bar ouvir o conselho do ímpio. Não, irmã Miriam, misericórdia. Eu não vou, irmã Miriam, nas festas para ouvir conselho de ímpio, não. Não, meu irmão. Não, minha irmã. Mas vigia, porque esse ímpio pode ser alguém da sua família. Quantas, né? Quantos no meio da família de muitos cristãos, o diabo tem assoprado no ouvido de muitos para poder escandalizar as coisas de Deus, para zombar das coisas de Deus, para criticar das coisas de Deus. Aí é porque minha família, eu vou estar lá, irmão, fingindo que nada está acontecendo. Eu vou estar lá e vou me calar. Eu vou temer a reação do meu familiar. Não, irmãos. Nós devemos defender o evangelho de Cristo. O inimigo tem que ficar, né? O inimigo que usa essas pessoas, né, para falar essas coisas, e essas pessoas têm que ficar de cabisbaixo, porque a palavra de Deus tem que prevalecer, né? A palavra de Deus prevalece sobre tudo e sobre todos, irmãos, né? Louvado seja o nome do Senhor. Então, mesmo que a família tá falando das coisas de Deus, tá escarnecendo das coisas de Deus, tá dando conselho que não convém, que é contrário à vontade de Deus, sai da roda deles. Afasta, quando tiver aquele grupinho de conversa lá afiada, afasta, irmão. Você vai estar poupando seus ouvidos, você vai estar poupando a sua mente de ouvir coisas maus, de ver coisas maus, né? A Bíblia fala, não porei coisas más diante dos teus olhos, né? Então nós devemos nos afastar e não nos associar a eles, né? Devemos nos afastar neste momento que ele estiver lá zombando, porque é o inimigo que usa muitos irmãos até mesmo para blasfemar do Espírito Santo de Deus sem saber, sem entender as coisas espirituais. Por quê? Por causa da dureza de coração. Então não adianta, porque tem muitos irmãos que estão vendo a família ali debater, falar, e ele está ali querendo debater, querendo fazer a pessoa entender, mas não vai, irmãos, na força não vai. Não é por força nem por violência. A Bíblia diz que aos servos do Senhor não convém contender. Deixa que Deus trabalhe, o Espírito Santo de Deus é que tem essa função, essa missão de convencer o homem, de convencer a mulher. Amém? Às vezes tem pessoas que ficam desesperadas, preocupadas. Irmã Mira, não sei mais o que eu faço, a minha família está em tal e tal situação. Irmãos, entrega nas mãos do Senhor. O Senhor ele tem poder de mudar. A palavra de Deus diz, né? Se crer, eu e minha casa serei salvo, eu e minha casa servirei ao Senhor. Né? Então é uma palavra maravilhosa, né, irmãos? É uma palavra que nos dá esperança de orar, de lutar pela nossa família. Assim como nós, né, não quer perder a nossa família para Satanás e nem as almas para Satanás, assim também esse não é o prazer do Senhor, porque diz a Bíblia que o Senhor não tem prazer na morte do ímpio, mas que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Todos cheguem ao pleno conhecimento das coisas de Deus. Então, irmãos, é tempo de nós levantar nossa cabeça, de nós despertar, porque Jesus ele está voltando, né? Jesus ele está voltando. E nós devemos buscar mais pela nossa família, devemos buscar mais pelas almas perdidas,
para que o Senhor Jesus venha entrar com salvação, para que o Senhor Jesus venha entrar com libertação, para que o Senhor Jesus venha convencer esse povo, porque a cada dia, irmãos, quanto mais os sinais de Deus se manifestam, mais o coração desse povo se endurece, irmãos. Se endurece, por quê? Porque o inimigo, ele está lutando dia e noite. Ele não cansa, irmãos. É o demônio do tempo, ele luta com o tempo. Tem pessoas que o inimigo luta contra a vida deles, né? E eles pensam assim, mas o diabo já lutou e já não luta mais, acabou. E não, irmãos. O inimigo ele é insistente. Se tem crente que não persevera na oração, saiba que o inimigo ele persevera para poder destruir a sua vida, destruir o seu lar, sua família, o seu casamento, a sua vida espiritual, sentimental, financeira, física, sua saúde. Irmãos, é verdade. Quanto que o diabo tem lutado para separar casais, né? E isso começa lá no princípio, às vezes que a pessoa casou. E a pessoa vai passando aquela luta, e vai, passa anos e anos, o diabo tá lá naquela mesma fúria, irmãos, lutando para poder destruir. Amém? Então, por isso que a palavra de Deus diz, né? Nós devemos perseverar até o fim, né? Aí está a perseverança e a fé dos cristãos, dos salvos, né? Louvado seja Deus, aleluia. Eu estava ouvindo, né, uma irmã falando comigo de um casal que estava tendo um certo envolvimento, irmãos, por 11 anos. 11 anos, irmãos, pensa aí. Estavam 11 anos envolvidos. E quando pensa que não, eles fizeram projetos, né? Compraram casa, móveis e tudo pronto. Quando tudo estava pronto, eles resolveram se oficializar no cartório e casar. Irmãos, casou, não demorou um ano direito e separaram. E hoje em dia, um não quer nem saber do outro mais. O homem conseguiu uma outra, envolveu com uma outra mulher, e a mulher ficou só, né, sem nenhum compromisso fixo com a outra pessoa, mas está totalmente destruído o casamento. Ou seja, viveram 11 anos no pecado, envolvidos, né? E após se reatarem, né, agilizarem e fazer o que é correto, porque o casamento é de Deus, é a vontade de Deus que haja o casamento, né, irmãos? E aí então separaram. Por quê? Por motivos banais, por discórdias dentro da casa, né? Sem ser aqueles motivos graves aparentes, mas por coisinhas, vamos dizer, relevantes, né, irmãos? Coisas que o inimigo ele vem para enganar o ser humano. Teve uma outra pessoa também que envolveu com uma pessoa, né? E essa pessoa chega até ter o nome de cristão, né? E casou e no mesmo dia separou, irmãos. Você está entendendo a situação? Então o inimigo está lutando, irmãos, para fazer de tudo para prejudicar as pessoas. Porque o inimigo sabe que se está casando, está se separando, independentemente do tempo que viveu, né? O diabo sabe que ele vai ter mais facilidade para enganar tanto um quanto o outro, para andar na prática do pecado, para andar na prática do erro. Então o inimigo não tem brincado, irmãos. O inimigo não tem brincado, tem muitos crentes que estão brincando de ser crente. Irmãos, o inimigo ele é estrategista de guerra. Ele sabe os pontos, né, para poder atingir, irmão. Ele sabe o ponto para poder te setar com a seta. Ele sabe agir no meio da sua fraqueza. Ele te observa 24 horas, vamos dizer assim. Assim como Deus te observa, o inimigo também observa, irmãos. O inimigo também observa, tanto que Deus observa para ver as suas obras, o seu comportamento, o que você faz de bom, o que você faz de ruim. O inimigo também te observa, porque ele vai querer te acusar naquele grande dia. Ele vai querer te acusar diante do Senhor. E para ele te acusar, ele tem que te observar para ver seus pontos, suas fraquezas. Louvado seja o nome do Senhor. Então vamos estar alertas, irmãos. Vamos estar atentos. A obra de Deus precisa de nós. Né? Muitos cristãos têm cruzado os braços, têm deixado de fazer para Deus aquilo que era para ser feito. Muitos cristãos estão tão embaraçados com as coisas dessa vida que só pensam nas coisas terrenas. A obra de Deus agora ficou em segundo lugar. Aí eu vou para a igreja quando der. Eu vou fazer uma campanha,
uma oração, um propósito com Deus, quando der, né? Lá mais para frente, só vai jogando para frente e esse dia nunca chega. E Deus está ali tocando, Deus está ali incomodando para descer a casa do oleiro para receber o renovo. Porque se não receber o renovo, não tem como ser revestido de Deus, irmãos. E o crente sem revestimento de Deus não vai. É como o povo diz, né? Saco vazio não para em pé. Então, que o Senhor possa dar força para você, meu irmão, minha irmã, que está fraco na fé, você que está desviado do caminho do Senhor. Ó, levante a cabeça, avante. Jesus está voltando, Jesus está às portas. Nós precisamos estar apercebidos. Assim como aquelas 5 virgens prudentes estavam apercebidas, devemos nós estar apercebidos também, porque o dia e a hora que o Senhor há de vir, nós não sabemos. Então devemos vigiar, porque o Senhor adivinha a hora em que nós não estamos esperando. É como foi nos dias anteriores ao dilúvio, aos dias de Noé. O povo comia, bebiam, casavam e davam-se em casamento. Tudo muito normal. A rotina muito normal. Até que aquelas nuvens negras começaram a cobrir os céus, né? E começaram, né, a cair chuva sobre a face da terra. E o povo começou a desesperar. Mas como assim chuva na terra? E a chuva foi, né, irmãos, veemente, não parou. E o povo começou a ver a água subindo. Imagina a aflição daquele povo, irmãos. Tem pessoas que só querem se arrepender, só querem se humilhar depois que vê. Seja grato a Deus pela oportunidade de vida que Ele tem te dado. Só de você estar vivo já é um grande sinal que Ele tem te dado de oportunidade. É um grande sinal. Tem pessoas que falam assim, mas como Deus vai destruir a terra com fogo? Vai acabar tudo? Jesus vai vir, vai levar os salvos e... Como assim? Você crendo ou deixando de crer, Jesus vai vir buscar a sua igreja. Você acreditando ou deixando de acreditar. Às vezes você que está aí ouvindo não é nem cristão, né? Às vezes você não crê em Deus. Quem sabe Deus pode te enviar aqui para você estar ouvindo esse áudio. Mas eu quero te dizer, você ouvindo, crendo ou deixando de acreditar, Jesus vai vir buscar um povo lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Um povo que não se contaminou com esse mundo. Não se misturou com esse mundo. Tem muitos crentes que querem se modernizar, mas, irmã Miriam, o mundo mudou. O mundo está moderno, irmã Miriam. E aí, irmãos, o servo de Deus, ele não se moderniza. O servo de Deus, ele não evolui conforme o evoluir do mundo, não. O mundo vai passar, meus irmãos. As concupiscências do mundo passam, mas eu quero te dizer que a palavra de Deus, ela é a mesma de antigamente. É a mesma de ontem, hoje, e ela será eternamente. Ela não mudou e nem vai mudar. O nosso Deus é o mesmo. Ele é o alfa e o ômega, o primeiro e o derradeiro. Irmão, Jesus é o mesmo. Tem crente que tem vergonha, né, de estar como crente, tem vergonha de dizer que é um servo de Deus. Até fala que é crente, aquele crente light, né? As irmãs toda moderna, toda na vaidade, toda na modernidade. Mas não, irmãos, não se iluda, não. Não se iluda, não, né? Porque as coisas do mundo passam. Ai, mamília, eu sou tão bonita, eu sou tão bonito para mim ficar com essas roupas de crente, indo para a igreja. Eu tenho que ir para festa, eu tenho que ir para farra, eu tenho que curtir. Curtir, você vai destruir sua vida. Você vai destruir a sua vida. Você vai destruir a sua saúde. Você vai destruir o seu corpo, que é templo e morada do Espírito Santo de Deus. Então vamos estar atentos, irmãos, vamos estar alertas, né? Jesus, ele está voltando e nós não podemos nos corromper, nós não podemos mudar. Amém? Vamos estar atentos, porque Jesus está voltando para buscar uma noiva pura, não é uma noiva manchada, não. Não é uma noiva que já está contaminada, não, que está impura, não, irmãos. Nós devemos ser puros diante do Senhor. Nós devemos estar com nossas vestiduras brancas, né? Não pode haver mágoa nem rancor no nosso coração, não. Tem cristão que gosta, né, irmãos, de ter um rancor no coração, guarda as pessoas, misericórdia, irmãos, misericórdia. Crente que fica guardando, eu perdoei. Perdoou como? Se está sempre lembrando, está sempre jogando na cara. O perdão verdadeiro não é esse, não, irmão. Eu quero dizer para você aqui, que às vezes tem rancor no seu coração, eu quero dizer uma palavra para você aqui nesta hora. Imagina se Jesus jogasse na sua cara tudo que você fez, que você pediu perdão a Deus e você crê que Deus perdoou. Imagina se Deus jogasse na sua cara o que você fez, o que você praticou. Mas Deus não faz isso não, irmãos. E Jesus manda o quê? Nós seguir o quê?
o exemplo de Jesus. Então, siga o exemplo de Jesus, irmãos. Perdoa, perdoa de coração. Quem perdoa de coração, perdoado, não é mais lembrado, né? Ah, mas como assim, Mamira? Eu vou apagar da minha mente? Não, irmãos, não vai apagar de sua mente, né? Tem coisas que você pode até esquecer, pode até passar, mas tem coisas que não se apaga, não, né? Coisas que vai ficar ali, mas você não vai se comover com aquela lembrança, não. É lembrança que pode estar ali pela sua natureza, por você ser carne, por você ser físico, né? Então pode ser que venha uma vez ou outra você vai lembrar de um ocorrido que aconteceu e, consequentemente, você vai lembrar, né? Mas não que você vai ter mais aquela raiz de amargura, não, de forma alguma, irmãos. O servo de Deus, ele deve ser limpo de mão e puro de coração. É por isso que nós vemos que muitas das vezes Deus tem cessado, né, muitos sinais na vida de muitos, né, que outrora era uma bênção nas mãos do Senhor, e hoje está aí, irmãos, vazios, né? Por quê? Porque está faltando o aperfeiçoamento, está faltando o revestimento de Deus. Amém? Irmãos, que o Senhor abençoe a todos vocês que estão à escuta de mais esta mensagem de reflexão no dia de hoje para a sua vida, para o seu coração. Amém? Fiquem todos na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E tá aí mais um louvor, né, para a gente alimentar, né? Porque o louvor é uma verdadeira mensagem cantada, né, irmãos? É como se fosse uma pregação, porém em forma de canto. A paz do Senhor Jesus. Deus abençoe. Por isso eu louvo, exalto e bendigo ao meu Salvador. Como oleiro tu és o meu Criador, e como vaso estou aqui a te adorar. Podes vir me moldar, faça a tua obra em mim, molda-me por completo pra santificação. Enche-me da virtude da tua unção, pois estou aqui pra ser um novo vaso. Agradeço por todas as tuas misericórdias, pelo teu perdão, pelo teu amor, pois esta é a causa de eu estar de pé. Reconheço que tu és o Deus dos impossíveis, o Pai soberano, és o Rei invencível. Recebe, Senhor, a minha adoração. Por isso eu louvo, exalto e bendigo ao meu Salvador. Como oleiro tu és o meu Criador, e como um vaso estou aqui a te adorar. Podes vir me moldar, faça a tua obra em mim, molda-me por completo pra santificação. Enche-me da virtude da tua unção, pois estou aqui pra ser um novo vaso. Faça a tua obra em mim, molda-me por completo pra santificação. Enche-me da virtude da tua unção, pois estou aqui pra ser um novo vaso, pra ser um novo vaso.